Nós vamos agora para a terceira atividade do trimestre, do terceiro trimestre, né? Nós vimos na semana passada sobre características dos materiais. Aí agora a última atividade foi a resolução da tarefa, né? Como segunda atividade. E agora a terceira atividade nós vamos ver transformações dos materiais. Nós vamos ver dois tipos de transformações, tá? Quando é uma transformação física e quando é uma transformação química. Nós vamos ver exemplos de transformações físicas e químicas, né? A diferença entre elas. E daí nós vamos ver como são as transformações na natureza, essas transformações na natureza e também no lixo, né? Já que lixo assim é um assunto importante para a nossa saúde. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Ok, então você vai acompanhar comigo aí na página 139, tá bom? 139, se você não tem o livro, você vai acompanhar aqui, eu vou deixar as páginas em anexo aqui da atividade, tá? E também você pode acompanhar aqui comigo no vídeo mesmo. Vamos lá. Transformações dos materiais. Os materiais, deixa eu pegar minha caneta aqui para anotar. Os materiais, eles podem apresentar diferentes composições, ou seja, o que está nele, né? O que está no corpo podem ser coisas diferentes. O que irá influenciar as suas características e as suas propriedades. O que ele faz, o que ele é, a cor dele, o sabor, né? Se for algo de comer. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam à modificação de sua composição para originar novos produtos. Então nós temos dois tipos de transformação. Nós temos aquelas que não alteram a composição, o que está no material, e nós temos outras que modificam a composição do material. Tá bom? Então basicamente vai ser assim, ó. Todas as que não alteram a composição serão transformações físicas. As que modificam a composição do material será uma transformação química. Então, que não altera é transformação física. O que altera será transformação química, ok? Vamos ver os dois. Vamos começar com as transformações físicas aqui embaixo, ó. Vamos lá. As transformações físicas. Transformações físicas são aquelas que modificam o material sem alterar a sua composição, ou seja, o material continua tendo as mesmas substâncias, tá? E se depois de uma transformação ele continuar tendo as mesmas substâncias, então é uma transformação física. Vamos ver exemplos disso daí. Algumas transformações físicas são reversíveis, ou seja, dá para desfazer, né? Ou seja, elas podem ser desfeitas. É o caso das mudanças de estado físico. Por exemplo, a água na forma sólida é o gelo, né? A água sólida é gelo. Se você derrete o gelo, a água fica na forma líquida. A água continua sendo água. Ela era sólida, água sólida virou água líquida, mas continua sendo água, não é? Então isso é uma transformação física. Você não mudou a composição da água, ela continua sendo H2O, continua sendo água. Isso é uma transformação física. Agora ela é reversível também, ela dá para ser desfeita. Você pode pôr a água líquida no congelador e vai voltar a ser gelo, certo? Vai voltar a ser sólido. Você desfez o descongelamento, você congelou novamente, ok? Beleza. Aí está dizendo assim, ó, outro exemplo é a dilatação térmica, que é o aumento de volume de um material ao ser aquecido. Por exemplo, uma barra de ferro, se você esquenta ela de 0 até, sei lá, 1000 graus, né? Uma barra de ferro, você esquenta ela até 1000 graus. Se você puder medir com uma régua, né? Você vai notar que a barra de ferro, quando ela esquenta, ela aumenta de tamanho. Ela fica maior, certo? Ela dilata. E isso, ela não deixou de ser ferro, não deixa de ser uma barra de ferro. Continua sendo uma barra de ferro, só que mais quente. E ela é reversível. Se você esfria a barra de novo, ela volta ao tamanho que ela tinha no começo, quando ela era fria. Beleza? Isso é uma transformação física. A barra de ferro continua sendo ferro, tá bom? Então vamos lá. Aí, ó, ao ser resfriado, ele volta ao seu tamanho inicial. Há também transformações físicas irreversíveis, aquelas que não dá para desfazer. Isto é, que modificam definitivamente a forma dos materiais. Por exemplo, a fragmentação, que você divide um corpo em vários pedaços, que é a divisão da matéria em pedaços, fragmentos, né? Fragmentação. Fragmentos menores. É irreversível. Se você pega uma rocha e quebra ela em vários pedaços até ela virar grãozinho, né? Virar grãozinho, como grãos de areia.
Você não vai mais colar de volta os grãos para virar a rocha que era antes. Mas continua sendo rocha, só que agora é uma rocha esfarelada. A composição é a mesma, você não mudou a composição química da rocha, você só quebrou. Isso é uma transformação física e ela é irreversível, não pode ser mais desfeito. Ó, um prato de louça, ao cair no chão, ele se fragmenta em diversos pedaços, quebra, né? De menor massa e menor volume cada pedaço. O prato não retorna mais ao seu estado inicial, mesmo que colado. Mesmo se você passar cola nele e remendar ele, ele não vai ser mais o que ele era antes, né? Inteiro e bonito. Ele vai ser um prato remendado. Mas ele não deixa de ser prato. A porcelana não deixa de ser porcelana. O vidro, né, se for um prato de vidro, não deixa de ser vidro. Continua com a mesma composição química, só que agora está quebrado. Certo? Isso então é uma transformação física irreversível. Ok? O que nós temos aqui? Ó? Aqui tem uma foto de uma pessoa, ela está sentando azulejo aqui, ó, e tem uns espaçadores que ele coloca aqui, ó. Isso aqui é cravado ali dentro para deixar uma distância certa, né? Para ficar tudo com esse vão escuro aqui, fica tudo igual. Ele está dizendo assim, ó, os azulejos são aplicados com espaço entre si. Isso evita que, ao sofrer dilatação térmica, ou seja, num dia quente, o azulejo esquenta, o que ele vai fazer? Ele vai dilatar, ele aumenta de tamanho. E é claro que é muito pequeno, a gente não percebe, né? Mas eles aumentam de tamanho. Aí, se você não deixar esse espaço, eles vão ser forçados uns contra os outros e eles vão rachar. Se você encostar um piso no outro, eles, ao dilatar, eles vão empurrar o outro e vai estourar o piso da parede ou no chão. Então tem esse espaço aqui e é aplicado um material aqui no meio, que é o rejunte. Para garantir que haja espaço suficiente entre os azulejos, são utilizados espaçadores. E para preencher os espaços que ficam entre eles, aplica-se uma massa flexível chamada rejunte. Então essa massa, ela permite com que o azulejo ele dilate, né? E não estoura, não força um, não força o outro e não estoura. Então o que ele está querendo dizer? Que a dilatação é uma propriedade de todos os materiais, inclusive dos azulejos, e a dilatação é uma transformação física. O material ele aumenta de tamanho, mas ele continua sendo o piso que ele é. Né? Se ele for feito de barro, de porcelana, o material dele não muda, ele só aumenta de tamanho. Tudo bem? E essa aqui é reversível, porque ao voltar à temperatura normal, eles voltam para o tamanho normal. Ok? Vamos para a próxima página. Bom, nós vimos então as transformações físicas, nós vamos ver agora as transformações químicas. E nós já falei para vocês, né? As físicas não têm mudança na composição, as químicas têm mudança na composição. Então, vamos lá, está dizendo assim, ó, as transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um material, produzindo um novo material com características distintas, ou seja, diferentes do original. Então muda a substância, a composição química é alterada. Essas transformações podem provocar mudanças de cheiro, de sabor, de cor, bem como a liberação de gás, de calor e ainda a emissão de luz. Então, se acontecer qualquer uma dessas coisas, provavelmente é uma transformação química. Por exemplo, quando a gente risca o fósforo, não sai luz? Sai luz e calor, né? Então, a queima do fósforo é uma transformação química. O fósforo deixa de ser fósforo e vira cinza, né? E vira gás também. Isso é uma transformação química. Bom, quando muda o cheiro, o sabor e a cor, também indica uma substância, uma transformação química. Quando o alimento estraga, ele apodrece, você está ali dentro, há transformações. O alimento ele já muda, né? A composição do alimento muda. E aí, claro, pode até fazer mal. Está dizendo assim, ó, por isso essas mudanças são evidências. Todas essas mudanças aqui, ó, mudança de cheiro, sabor, cor, liberação de gás, calor, emissão de luz, isso aqui são evidências de uma transformação química. No entanto, algumas transformações não apresentam mudanças aparentes. Você olha assim, você fala assim, ué, não aconteceu nada, tá da mesma cor, mas aconteceu uma transformação química, tá? Pode acontecer também, uma que você não, olhando, você não vê. Olha aqui do lado. Olha esse cadeado aqui. Ele está enferrujado, né? Ele mudou de cor, ele ficou meio laranja, meio avermelhado, né? Ele mudou de cor, mudou de aspecto, ele escureceu, né? E ferrugem tomou conta. São evidências da formação de ferrugem a mudança de cor, a coloração do material, que adquire um tom alaranjado.
a ausência de brilho metálico e a diminuição da dureza em relação ao ferro. Fica mais frágil, né? Quando o material quando enferruja, ele fica mais frágil, ele quebra mais fácil. Isso aqui, então, é uma evidência de que houve aqui uma transformação química. O ferro, ele se transformou numa coisa chamada óxido de ferro. É parecido, né? Ferro metálico e virou óxido de ferro. Isso é uma transformação química entre o ferro e o oxigênio do ar, tá? Isso, e o óxido de ferro é o ferrugem. Isso é uma transformação química. Agora está aqui, ó. São exemplos de evidências de transformação químicas a formação de ferrugem, o calor, a luz emitidas para o ambiente por uma vela acesa, por exemplo. Uma vela está acesa, está emitindo luz e calor. Isso é uma transformação química. Toda vez que queima, vai queimar alguma coisa, é uma transformação química, tá? A alteração de cor e de textura da massa do pão durante as etapas de seu preparo. Olha só, o pão ele cresce, fica fofinho, né? Isso é uma transformação química também que está acontecendo na massa do pão. Então aqui nós temos algumas fotos, vamos ver. Olha lá. Você tinha aqui uma farinha branca. Aqui, o que é isso aqui? É pedaço de chocolate, parece? Acho que é manteiga aqui. Açúcar, leite, ovos. Ingredientes aqui que você vai fazer lá um bolo, né? Olha a massa do bolo. Mudou totalmente, ó, a cor, a textura, né? Depois que você mistura todas essas coisas aqui. E aí no final você assa o bolo. Olha só, ele está totalmente diferente do que ele era quando era todo separado os ingredientes. Ou seja, houve uma transformação química aqui, tá bom? Olha lá, vamos ver aqui, ó. O preparo de um bolo de chocolate é um exemplo de transformação química. Os ingredientes do bolo, como a farinha, os ovos, o leite, os pedaços de chocolate, o açúcar, a margarina, o fermento químico, têm estado físico e textura específicas à temperatura ambiente. Então, cada um dos ingredientes tem uma característica. Ao misturá-los, é obtida a massa de textura, cor e sabor próprios. Muda tudo, né? Muda a cor, muda o sabor, muda a textura, que você misturou tudo. Diferente dos ingredientes originais. Ao assar o bolo, provoca ou acelera algumas transformações químicas, como a produção de bolhas pela ação do fermento. O fermento faz com que o bolo fique fofinho, cheio de gás lá dentro. Isso é uma transformação química, que torna a massa mais fofa. O bolo assado apresenta características muito diferentes dos seus ingredientes. Você não come esses ingredientes separados, né? Só no seu chocolate aqui, né? E o açúcar, às vezes, né? E o leite. Mas você não come eles separados dizendo que é um bolo. Você vai preparar o bolo e vai assar para poder comer. Beleza? Ok, vamos para a próxima página. Bom, agora que a gente aprendeu a diferença de transformação física e transformação química, lembrando novamente, transformação física não altera a composição, transformação química altera a composição, né? Vamos ver como é que fica a transformação física e química na natureza. Aqui do lado tem uma laranja e dá para ver que ela está apodrecendo, né? Tem bolor aqui, ó. Mudou a cor, muda o cheiro, muda o sabor. Você não vai comer uma laranja podre assim, que vai passar mal, né? Isso aqui vai te intoxicar. Tem pessoas que podem até morrer, né? Esse bolor aqui ele é tóxico. Isso aqui é uma transformação química, mudou totalmente a composição da laranja, né? Pelo menos aqui a casca, né? Está alterado, está totalmente alterado. Isso é uma transformação química. Então vamos ver. Opa, posso aumentar aqui um pouquinho. Diz assim, ó. Diversas transformações físicas podem ser observadas na natureza. Entre elas, podemos citar a quebra de galho de árvore. Olha só, o galho quebra, continua sendo galho, só que está quebrado. Isso é uma transformação física. E as mudanças de estado físico nas diferentes etapas do ciclo da água. Então a água cai, neve, é gelo sólido, né? Depois derrete, vira líquido. Depois o sol bate, evapora, vira gasoso. Só que não deixa de ser água, é H2O. Isso é transformação física. E é na natureza, né? No ciclo da água da natureza. Na natureza também ocorrem diversas transformações químicas, entre elas o processo de digestão dos alimentos realizados pelos animais. Você come, o seu estômago transforma a composição química, o estômago, o intestino, né? Transforma a composição química dos alimentos. Então você tem o processo de digestão como um exemplo de transformação química. A alteração da cor e do sabor de muitas frutas ao amadurecer e a transformação de material orgânico pelos organismos decompositores. Isso aqui também é exemplo de transformação química. A fruta, a maçã, né? Sei lá, vou pegar uma outra fruta aqui. Aqui na esquina de casa tem um pé de amora.
elas são verdinhas, né? E azedinhas, quando elas são estão ainda verdinhas, antes do ponto, né? Depois elas escurecem e ficam doces. Olha só, elas mudam de cor, mudam de sabor, ficam mais adocicadas. Isso acontece ali dentro, é transformação química, tá bom? Isso é na natureza. E também a transformação do material orgânico pelos seres decompositores. Ou seja, por exemplo, aqui do lado, ó, nessa laranja aqui, nós temos um ser decompositor aqui, que é o fungo, o bolor. O bolor está presente aqui, ele é um decompositor, ele está causando transformação química na fruta, não é? Desmanchando ela em substâncias simples para o bolor poder se alimentar, né? Porque o bolor é um ser vivo, ele é um fungo. E acaba indo para o solo esses nutrientes e acaba virando até adubo para outras plantas. Ok? Então vamos ver aqui a decomposição. Decomposição então é um processo químico da natureza. Decomposição. Você já observou uma laranja estragada? Sua consistência, seu cheiro e seu sabor são bem diferentes daqueles de uma laranja fresca. Essas mudanças são evidências de que a laranja passou por transformações químicas. Além disso, a laranja pode ficar recoberta por uma camada branca ou esverdeada, que é aquele da foto ali que eu mostrei, né? Olha lá de novo. Essa camada corresponde ao bolor. É um tipo de fungo decompositor, que transforma os materiais que compõem a fruta em açúcares, água, sais minerais e outros componentes utilizados para a sua nutrição. Então ele transforma os nutrientes da fruta de forma que ele possa usar. Esse processo resulta no apodrecimento do fruto. Então ele vai apodrecendo, quer dizer que os seres decompositores estão agindo ali sobre ele. Além dos fungos, várias bactérias também são capazes de alterar a composição dos alimentos e de outros materiais, como a madeira. Vai apodrecendo, né? A madeira vai se desmanchando. Sei lá, um tronco de uma árvore cai lá na floresta, os seres decompositores vão desmanchar. Ele não vai ficar para sempre caído lá um tronco. Os seres decompositores, fungos e bactérias vão se alimentar até desmanchar toda aquela madeira lá. Esse tipo de transformação do material orgânico, quer dizer, material que vem de seres vivos, recebe o nome de decomposição. No solo, o processo de decomposição transforma o material orgânico em componentes mais simples. Então, ou seja, quando nós temos uma decomposição, o material orgânico está ficando mais simples para poder ser usado pelos seres decompositores. Esse processo é muito importante para manter o equilíbrio do nosso planeta, pois devolve esses componentes à natureza. Olha só, é uma reciclagem. Está devolvendo à natureza as substâncias simples, né, para poder ser usados por outros seres, os quais, por sua vez, podem ser absorvidos e utilizados pelas plantas. Então é o que eu falei. O fungo e a bactéria decompõem o fruto, o tronco de árvore, as folhas, né, secas, os corpos dos animais que morrem, né, e vão transformando isso em substâncias simples. Isso volta para a natureza, às vezes volta na forma de gás, né, no caso dos corpos, né, os cadáveres dos animais mortos, vai virando gás, uma parte vira gás, a outra vai virando substâncias simples, vira até adubo no solo, né, para outras plantas, que algumas plantas às vezes vão utilizar esses nutrientes aí. Bom, vamos lá aqui, ó. Aqui tem um quadro, está dizendo o bolor e a decomposição. Isso aqui de verdinho, aqui com essas bolinhas azuis em cima, isso aqui é o bolor, tá? Então aqui é a casca da laranja, aqui embaixo, laranja. Olha como o bolor ele penetra aqui uma parte dentro da laranja, tá? São as hifas. Vou até escrever aqui, ó. Isso aqui são as hifas. O pedacinho do fungo que entra dentro da casca da laranja, ó. Aí vamos aumentar aqui esse pedaço, olha lá. Dá para ver aqui em cima, né? Essas bolinhas que vão ser os esporos do bolor. Aqui esses cabinhos aqui, olha as hifas entrando lá dentro. O que ele vai fazendo? Ele vai soltando nutrientes aqui que vão apodrecendo a laranja, vão transformando as substâncias da laranja em substâncias simples. E aí vermelhinho ele vai absorvendo os nutrientes que ele quer. Então está dizendo assim, ó, representação esquemática da estrutura de um tipo de bolor, que é o Penicillium italicum, conhecido como bolor azul, sobre a casca da laranja e suas aplicações. Ampliação aproximada de 1.200 vezes, aqui, 1.200 vezes, e depois aqui 2.500 vezes. Tá? Os fungos liberam na laranja alguns compostos que causam a sua decomposição.
Os novos materiais formados, e mais simples, podem ser absorvidos como alimento pelo fungo, permitindo eles viver e se multiplicar. Tá bom? É isso. Ok, então entendemos aqui sobre a decomposição, que é um tipo de transformação química que ocorre na natureza. Vamos seguir. Próxima página. Bom, pessoal, nós vimos então um exemplo de transformação química na natureza. Vamos ver agora a transformação física e química do lixo, tá? Vamos falar do lixo, porque o lixo ele é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? A gente produz, cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia, tá bom? Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então vamos lá. As transformações físicas e químicas do lixo. A sociedade humana descarta diversos materiais. O lixo orgânico é aquele que vem de pedaços de seres vivos, por exemplo, resto de fruta, resto de comida, certo? Isso é lixo orgânico. É decomposto rapidamente por certos fungos e bactérias. Então, o lixo orgânico ele é o menos preocupante, porque ele é decomposto fácil, né? As bactérias e os fungos vão se alimentar deles, casca de banana, essas coisas assim, resto de arroz, de feijão, isso aí os fungos e bactérias vão decompor rapidinho. Nesse processo ocorre liberação de gás de odor desagradável, né? Fica podre, até se você esquecê-la no lixo muitos dias, vai ficar um cheiro horrível, né? Formação de um líquido escuro, denominado chorume. Não sei se você já viu, às vezes você esquece o saco de lixo lá no quintal, esqueceu de levar lá para fora para o lixeiro levar, e aí começa a juntar uma água no fundo. E se o saquinho estiver furado, você sai andando, aquele cheiro que vai pingando é horrível, né? Aquilo é o chamado chorume, tá? Aquilo ali é altamente contaminante. Ali tem bactérias e fungos, tá? Ele é um perigo, então tem que tomar cuidado. O chorume pode estar contaminado por materiais tóxicos, como mercúrio e chumbo, provenientes, por exemplo, de lâmpada fluorescente, pilha, tintas descartadas inadequadamente. Se você mistura pilha com lixo comum, não pode, né? Você contamina, o chorume fica contaminado com os materiais poluentes desses pilha, bateria, lâmpada, tem que ser separado. Que misturados ao lixo orgânico podem contaminar o solo e os corpos de água, ou seja, os rios. Se você tem lá o lixão, você joga lá o lixão com material orgânico e também com esses materiais, pilha, bateria, lâmpada, mistura, o chorume fica contaminado e pode contaminar rio, subsolo, né, os lençóis freáticos, aquelas águas subterrâneas podem ser contaminadas. Então tem que tomar cuidado, não misturar essas coisas. Materiais como papel, plástico, vidro, alumínio, eles podem ser reciclados. Eles não são orgânicos, né? A não ser o papel que ele mas ele é um orgânico que é reciclável. Então, papel, plástico, vidro, alumínio, eles podem ser reciclados. Ou seja, eles podem ser empregados na fabricação de novos materiais. Eles sofrem transformação na indústria e eles podem ser refeitos. O papel mesmo. O papel ele pode ser picado, né? E vai de novo para o processo de fabricação de papel. O vidro também, o vidro ele é derretido, esquenta ele a alta temperatura, ele vira um vidro líquido e forma outros vidros. A reciclagem contribui para a preservação do meio ambiente, pois evita o acúmulo de lixo e reduz a necessidade de extração de novos materiais na natureza. Por exemplo, se a gente recicla aqui, ó, aqui está falando do alumínio. Ó. Se a gente reciclar sempre o alumínio, em vez de ficar jogando fora no lixo, né? Se o pessoal da reciclagem recolhe o alumínio e reaproveita, derrete, forma novas coisas de alumínio, a gente não precisa ficar tirando o minério de alumínio do chão, das rochas. A gente não vai degradar locais, às vezes, onde tem floresta. Às vezes, para tirar o alumínio, você tem que devastar uma floresta e embaixo, no solo, você retira lá o minério de alumínio. E então você não vai precisar fazer isso se você fica reciclando, né, os materiais que você já tem circulando no mercado. O papel também. Se a gente recicla o papel, a gente não precisa derrubar árvores, que você sabe que o papel é feito de árvore, né? Da celulose do tronco das árvores. E aí a gente não precisa derrubar árvores para fazer mais papel. A gente vai reciclar o que a gente já tem. Vai ficar recirculando no mercado, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui do lado. Aqui embaixo, vamos ver aqui. Tem aqui, ó, o ciclo contínuo do vidro. Ciclo contínuo do vidro, ou seja, é um ciclo eterno aí do vidro, olha só. Vou começar aqui em cima, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde eu vou começar aqui, ó. Aqui, ó, vamos começar aqui, ó.
As embalagens são separadas para reciclagem e vão para a coleta seletiva. Então você jogou o vidro no lixo reciclado, né? Reciclável. Então tá aqui, ó. Aí vai lá para o local onde a pessoa vai separar. Olha aqui, a pessoa está separando os vidros aqui, né? Ó, tá colocando aqui separado. Então a limpeza e seleção, separando o vidro de acordo com a sua cor. Deixa eu aumentar mais aqui. Separando conforme a cor do vidro. Tem o vidro escuro, o vidro verde, o vidro transparente. Eles têm que separar isso daí. Aí a trituração. O vidro ele é fragmentado em pedaços bem pequenos. Então tá aqui, ó, uma máquina aqui triturando o vidro em caquinhos, né? Depois a matéria-prima pronta para serem encaminhada para a indústria. Então esses caquinhos eles são levados para outro local. Aí a indústria vidreira de fazer vidros, produz peças de vidro de diferentes formatos e encaminham para outras empresas. Então, por exemplo, faz uma placa de vidro, faz garrafa de vidro e aí envia para outra empresa. Por exemplo, aqui, ó, fez garrafa. Ó. E aí os envasadores. Produtos são colocados dentro dos frascos de vidro de acordo com o que a empresa produz. Então, sei lá, uma garrafa de Coca-Cola, de refrigerante, né? Vai receber o refrigerante aqui. E aí vidros menores, de formato diferente, sei lá, um vidro de perfume, né? Um vidro de azeite, um vidro de azeitona, né? Então, conforme a empresa fabricou, vai ser preenchido ali. Os produtos recebem rótulos e são embalados. Vai para a distribuição, os caminhões levam para onde? Levam para o mercado. E os consumidores utilizam o produto e o descartam. A gente compra lá o vidro de azeitona, a garrafa de Coca-Cola, acabou, joga fora de novo e vai para a reciclagem e começa tudo de novo. Isso pode ocorrer várias vezes, tá? Esse aqui é o símbolo para material reciclado. Esse triângulo aqui feito com 3 setas, tá? Todo material que tem esse símbolo aqui, ele pode ser reciclado, tá? Tá ele aqui também, ó. Beleza? E aí aqui do lado nós temos, bom, aqui só está explicando, e aqui nós temos um texto pequeno, vou ler rapidinho aqui com vocês e a gente já vai encerrando, tá? Está dizendo assim, ó, sabão ecológico. Desde 2006, a agroquímica e professora da Universidade Federal de Viçosa, Marisa Alves Nogueira Dias, dedica uma semana por ano na chamada Semana do Fazendeiro da UFG, a ensinar pequenos agricultores da região como fabricar sabão a partir de óleo. Aquele óleo de cozinha usado, aquele óleo velho, né? Aquilo lá você não pode jogar ele na pia para ir embora com detergente. Aquilo lá vai contaminar os rios. Aquilo lá você guarda num vidro, numa garrafa PET de Coca-Cola, vai guardando. Tem pessoas que levam embora para fazer sabão. Então ela passa lá, ó, ela pega uns dias para ensinar as pessoas a fabricar o sabão a partir do óleo. Esse óleo de cozinha velho é usado num curso chamado Sabão Rural. Aí ela falando, ó, quisemos chamar a atenção das pessoas para a importância do meio ambiente e ensinar uma forma simples de reciclar, conta ela. Está reciclando o que aqui? Está reciclando o óleo, não é? O óleo, em vez de ir para a terra, para o lixo, ou para o cano, né? Para o cano para ir vai parar no rio, vai ser utilizado como sabão, transformar em sabão. Ela percebeu que a comunidade local empregava várias espécies de plantas com propriedades medicinais no seu dia a dia e decidiu incorporar algumas delas à mistura que ensinava nas aulas. Ok? Então, passou até a usar plantas medicinais aí no meio do... Às vezes é bom para uma planta medicinal que é bom para a pele, né? Aí usa ali junto para fazer o sabão. Beleza? O sabão ecológico, essa matéria é de 2014 do livro Ciência Hoje das Crianças. Ok, pessoal? Então pronto, nós terminamos mais um tema, que foi o tema 3. Tema 3, encerramos o tema 3. Você vai assistir o vídeo todo, vai fazer suas anotações no caderno e vai marcar no final, então, como concluída essa atividade. Não tem tarefa por enquanto. Na semana que vem, eu resolvi, né, uma tarefa na atividade passada. Na semana que vem eu vou terminar o tema 4 e aí sim tem tarefa para vocês. E a gente já vai encerrando essa unidade de materiais. Ok, pessoal? É isso. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem aí, né? Ainda estamos em plena quarentena. Se sair de casa, só saia se for necessário mesmo. Tá bom? Se cuidem e nos vemos em breve. Um abração. Tchau, tchau.